Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso início de um novo projeto, Prova do Líder, uma prova que você escolhe através do meu Instagram, no professor Paulo H. Eu fiz uma enquete lá e a vencedora dessa prova foi a prova da Polícia Civil de São Paulo, prova de investigador de polícia, aplicada pela VUNESP. Esse vídeo era para ter saído sem qualquer coincidência na quinta-feira, mas infelizmente tivemos alguns problemas técnicos. A gente está resolvendo tudo, está saindo hoje aqui. Espero que vocês gostem desses vídeos. Aliás, desses vídeos, né? Porque são duas partes. Eu separei essa prova em 5 questões cada, até para não ficar muito cansativo para vocês. Então, primeira parte, 5 primeiras questões dessa prova, está no meu blog também, tá nos detalhes desse vídeo. E aproveita e dá uma curtida, dá um tchutchuquinha da melhor qualidade aí pra gente, para dar uma força pro nosso canal. Perfeito? Então vamos começar lá nossas questões. Primeira questão já está aqui. Questãozinha de sequência, os caras já colocam já para descatitar, dando chute na porta. Tá certo? Considera a sequência numérica 1402, 701, 700, 350, 175, 174, 87 e 86. Nessa sequência, a soma entre o 11º e o 15º termos é igual a... Pessoal, se você olhar bem para a sequência, você vai pensar que tem algum erro, mas a banca foi realmente bem safadinha, né? O Sermal botou trabalho aqui para a gente. Porque se você olhar, parece que a sequência segue dessa forma, ó. Você tem números vizinhos aqui, ó, 87, 86, 175, 174, ó, aqui não, 701 e 700. E tem outra situação, que é sempre dividindo por 2. Divide por 2, divide por 2, divide por 2. E aqui também tem, então ele quebra um pouco a sequência. Se você olhar apenas para esses traços que eu fiz aqui, era para ter menos 1 divide por 2, menos 1 divide por 2. Só que aqui, nesse cantinho bem aqui, deu um problema. Eu estou fazendo divide por 2 duas vezes seguidas. Era para ser intercalado. Aí a primeira coisa que você vai pensar, tem um erro aqui. Não tem o erro. É porque além desta regrazinha, a gente vai precisar ver outra. São duas situações que a gente tem. Primeiro, é uma questão que envolve diminuir 1 e dividir por 2. Só que você só vai fazer isso quando? Você só vai diminuir por 1 quando o número for ímpar. Você vai dividir por 2 quando o número for par. É par? Divide por 2. O próximo número deu um número ímpar. Você vai diminuir de 1. 700, perfeito. Par, par. Divide por 2. 350, par, par. Então, divide por 2 e assim muda essa sequência, tá? Então, teria que ter também esse olhar bem safadinho que o Sermal colocou nessa nossa questão, tá? Então, se for ímpar, diminui por 1. Se for par, divide por 2. Nós estamos no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já são 8 termos. Ele quer o 11º e o 15º. O nono termo eu vou pensar. É par? É. Então eu vou dividir por 2. 86 dividido por 2 dá 43. Perfeito. Vou para o 10º termo. O anterior, 43, é par ou ímpar? É ímpar. Então eu vou diminuir. 43 menos 1, 42. 11º termo. O termo anterior é par? É par. Então eu divido. 42 dividido por 2 vai me dar 21. E esse eu quero. Ele me pede o 11º termo, já está aí anotado. 12º, o 21 é ímpar, então eu diminuo. Vai dar 20. O 13º vai ser o 20, como é par, divide por 2, vai dar 10. O 14º, o 10 é par, eu também vou dividir por 2, vai dar 5. E o próximo número que eu quero é o 15º, que é esse agora. É o 5, e como o 5 é ímpar, eu diminuo 1, vai dar 4. São esses dois números que eu quero. Ele me pede a soma entre o 15º, que é 21, e o 11º, que é 21, e o 15º, que é 4. A soma vai me dar 25, gabarito da nossa questão letra C. Então já é uma questãozinha bem safadinha para começar a nossa prova, tá certo? Que você precisa ter cuidado nessa sequência. E aqui eu deixo a dica. Sequência é resolução de questões, meu povo. Não importa se a banca é VUNESP, é FCC, não importa. Pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Se você consegue resolver de uma banca, você vai conseguir resolver da outra, desde que você consiga entender a regra ou lei de formação dessa sequência. E foi isso que a gente fez quando a gente chegou a este raciocínio. Bora para a próxima? Voa, passarinho, voa. Vamos para a próxima questão da gente. Pessoal, muito cuidado quando você tem uma questão de proposição, especialmente proposições compostas, que é o tema que está me aparecendo, certo? Quando você tem mais de duas proposições simples. Veja, considere a afirmação. Se os carregadores são fortes, uma. Então, eles terminam rápido, duas. Não ficam cansados, três. São três proposições simples que formam essa proposição composta, então precisamos ter um cuidado todo especial. Ele pede nessa questão a negação dessa proposição. Então vamos montar bem devagarzinho e eu vou explicar porque precisamos ter cuidado com essas três. Bom, o que é que nós vamos fazer inicialmente aqui? Vamos ver os conectivos. Nós temos o se então está aqui em cima do então, a setinha, e o e. Então eu vou trazer para cá. Eu quero a negação, é o que ele me pede, a negação. De quem? Carregadores fortes, se então, carregadores terminam rápido e negação de carregadores ficam cansados. Eu tenho um nãozinho bem aqui, eu preciso colocá-los. Tudo bem? Então, olha a nossa análise inicial que a gente vai fazer. Eu tenho uma negação. Negação de quem? Da condicional. Entre as duas, condicional e conjunção, quem manda, quem é mais forte é a condicional. Tudo bem? Então, a questão seria, traduzindo, a negação de uma condicional. Nós sabemos que na negação da condicional, nós temos a ideia do mané. Lembra disso? O nosso mané. Ou seja, mantém a primeira, nega a segunda. E aqui é o cuidado que a gente precisa ter. Quando nós temos uma proposição composta formada por mais de duas proposições simples, pode haver a necessidade de utilizar mais de uma das regras. Veja que eu estou utilizando a regra 1 do mané. A partir do momento que eu mantenho a primeira e eu vou negar a segunda é uma proposição, é uma conjunção. Então eu tenho que negar essa conjunção. Nem toda vez é assim. É o cuidado que a gente precisa ter, que pode aparecer essa situação. Então, mantive a primeira, neguei a segunda. Como a segunda é uma proposição composta, eu tenho que negar toda essa proposição. E troco sim então pelo e. Pronto. Parei bem aqui e agora eu vou para cá. Apenas nesse espacinho que está aqui. Eu quero a negação da minha conjunção. Como é que eu nego a conjunção? Na conjunção você nega ambas. Negação de CRT. Como já está negando, eu deixo na afirmação. Neguei ambas e troco o e pelo ou. E vou repetir o resto. Pronto. Cheguei ao meu resultado. E agora eu posso ler. Os carregadores são fortes e os carregadores não terminam rápido ou ficam cansados. Tudo bem? Os carregadores são fortes e não terminam rápido ou ficam cansados. Gabarito da nossa questão, letra C. Tudo bem? Então, guardem essa ideia. Isso serve de novo para o que dá em Chico, dá em Francisco. Não importa se é a VUNESP, se é a FCC, se é a FGV, se é o CESP. Se trabalham com proposição composta formada por mais de duas proposições simples, pode ter a necessidade de utilizar mais de umas regras. Nós utilizamos nessa o mané e nós utilizamos nessa a negação do e. Beleza? Próxima. Chegamos nela aqui. Bora lá. Questãozinha também bem tchutchuquinha da VUNESP envolvendo associação lógica, com uma tabelazinha bem grandinha para a gente ver. Eu já vou preparar a tabela até para a gente ganhar tempo, tá? Então eu vou ter aqui Luiz, Marcos, Naldo e Osvaldo. Eles jogam futebol, basquete, voleibol e handebol. E nós temos as idades 18, 21, 29 e 32. PH, antes de você começar a responder, por que você deduziu essa ideia da associação lógica? Justamente por causa disso. Veja, ele deu aqui pra gente 4 pessoas com 4 esportes com 4 idades.
São 3 grupos com a mesma quantidade de elementos. É o primeiro chama, digamos assim, é o primeiro alerta que a questão nos dá para ser uma questão de associação lógica. E a partir daqui, ele começa a fazer associação entre esses grupos. Associação lógica. Pronto, morreu. E a saída é essa daqui. A saída é montar essa tabelazinha. Pessoal, uma questão de nível já um pouco mais alto. Por quê? Uma questão de nível básico. Tenho apenas 2 grupos, com cada grupo com 3 elementos. Esse é básico. Se eu aumentei um grupo com 3 elementos, essa já se torna uma questão de nível médio. Aqui não. Aqui nós temos 3 grupos, cada grupo com 4 elementos. Então já é um pouquinho mais puxado. Tá bom? Então vamos atenção agora com as leituras a partir daqui. Luiz não é o mais novo. Então se ele não é o mais novo, ele não tem 18 anos. E ele não pratica futebol nem voleibol. Então futebol, voleibol não. Sempre quando eu colocar não é só não. Tudo bem? O jogador de basquete tem 29 anos. Eu não posso colocar essa informação. Então eu vou deixar anotado aqui, ó, basquete, 29 anos. E é amigo de Luiz. Aqui é importante que a gente analise o seguinte. Bom, se o jogador de basquete tem 29 anos e ele é amigo do Luiz, ora, o Luiz não pode ter 29 anos, já que o amigo tem, ou seja, Luiz não. E o Luiz não é jogador de basquete, porque quem é o jogador de basquete é o amigo dele. Pronto, primeira dedução que eu tenho, o Luiz é do handball. Coloquei sim para o Luiz handball e completo o resto da linha e da coluna com não. Fechou. Próximo. Naldo é 8 anos mais novo que o seu irmão jogador de basquete. Ora, se o jogador de basquete, olha como foi bom a gente ter anotado aqui. O jogador de basquete tem 29 anos. Se o Naldo é 8 anos mais novo, 29 menos 8 vai me dar 21. 21. O Naldo, então, Naldo tem 21 anos. Coloquei sim, restante da coluna, restante da linha é não. Tudo bem? Sobrou aqui para o Luiz ele ter 32 anos. Opa, que beleza. Estamos já quase fechando a nossa tabelinha. E eu sei que nessa história, o Naldo e o basquete são irmãos. Tá? Estou bem aqui. O melhor amigo de Naldo é o jogador de vôlei. Bom, se o melhor amigo de Naldo é do vôlei, quer dizer que o Naldo não é do vôlei. Então, vou botar Naldo vôlei, não. Outra informação importante, e aí uma das coisas mais importantes no estudo das questões de associação lógica, que é o que eu chamo de cruzamento de informações. Nós acabamos de descobrir que o Naldo tem 21 anos. O Naldo tem 21 anos. Nós já sabíamos que o jogador de basquete tem 29. Se eu cruzo essas duas informações, eu posso deduzir, então, que o Naldo não é jogador de basquete. O jogador de basquete tem que ter 29. Se o Naldo tem 21, ele não é o jogador de basquete. Cruzei duas informações, gerando uma terceira, que me levou ao Naldo ser um jogador de futebol. Olha que beleza. Marcos e o jogador de futebol são os dois mais jovens do grupo. Então, primeiro, o Marcos e o jogador de futebol. Eu já sei que o Marcos não é jogador de futebol, mas são os dois mais jovens. O jogador de futebol é o Naldo, tem 21 anos, eu já sei. Sobrou então para o Marcos ter 18. São os dois mais jovens, 18 e 21. Sobrou para quem tem 29, o Oswaldo. Olha aqui. Olha como foi bom também a nossa anotação. Quem tem 29 anos? O Oswaldo. Logo, o Oswaldo é o jogador de basquete, sobrando o vôlei para o Marcos. Tá? E nessa situação, vou tirar aqui o basquete, vou botar o Oswaldo, ou seja, são os dois irmãos que eu vou ter aqui. Não acabou ainda, além da nossa tabela feita, mas além disso, a banca, o que foi que ela fez? Ela colocou proposições compostas para a gente trabalhar um ou, um e e outro ou. Ou seja, eu tenho que a proposição tem que ser verdadeira, tá certo? Então, fazendo logo no e, a alternativa C e D, eu vou ter que o seguinte: Luiz pratica handball? Pratica, verdadeiro. Luiz tem 21 anos? Não, Luiz tem 32, logo falso. V e F vai dar F.
Para que esse E fosse verdadeira, ambas têm que ser verdadeiras. Oswaldo pratica basquetebol, verdadeiro. Naldo pratica voleibol, Naldo pratica futebol, falso, VIFF. Então o E não é, a conjunção não é. O OU. No OU, uma das duas tem que ser verdadeiras. Uma das duas. Se uma das duas for verdadeira, vale para mim. O Marcos tem 21 anos, não tem, falso. Alternativa A. Pratica handball? O Marcos, não. Marcos pratica voleibol. Falso ou falso me dará falso. Naldo e Oswaldo não são irmãos, falso, porque eles são irmãos. Está aqui anotadinho e foi por isso até que eu deixei anotado aí para vocês. Luiz tem 29, não, Luiz tem 32, falso. Sobrou então a alternativa E, que é o nosso gabarito. Marcos pratica futebol? Falso. Marcos tem 18 anos? Sim, está aqui, verdadeiro. No OU, falso ou verdadeiro, me dará verdadeiro, gabarito da nossa questão, letra E. Quarta questão, penúltima desse nosso vídeo, uma questão de conjuntos também muito tchutchuquinha para a gente trabalhar. As primeiras questões, eu não vi ainda as outras 5 questões, mas pelo menos as primeiras de um nível realmente VUNESP. Eu particularmente gosto muito das provas da VUNESP, porque eu acho que elas exigem bem do candidato. Por que eu estou falando que é uma questão de conjuntos? Porque pela leitura do enunciado, você vai ver situações envolvendo interseções. Isso nos leva a uma situação de conjuntos. Ele me fala aqui em 3 conjuntos, J, K e L. Então eu já vou aqui preparar aqui o nosso diagrama de Venn, onde ele me diz que tem 427 pessoas, é o conjunto universo, onde eu vou montar meus 3 conjuntos, J, K e L. A partir daí eu vou tentar colocar essas informações. Tudo bem? Se você ler rapidamente, ele não está te dando a interseção dos 3. É o caminho normal de se acontecer. É você procurar a interseção dos 3. Não deu. Ele não deu essa informação. Tá certo? Vou procurar então interseções 2 a 2. Ela começa bem aqui. Dentre as pessoas que leram 2 desses livros e apenas 2, cuidado, nós estamos falando dessa informação e dessa informação. Apenas 2. O que ele me diz? 124 leram os livros J e L ou J e K. Então, se eu pensar aqui J e L, eu vou chamar aqui de A. J e K eu vou chamar de B. Por quê? Porque eu não sei o valor de cada um deles, mas eu sei que se eu somar os dois, tem que dar 124. E essa é uma das saídas que se tem, acho que inclusive no meu canal do YouTube eu resolvi outras questões de conjunto mostrando essa mesma ideia. Que quando você não consegue colocar diretamente os valores, monte equações. Substitua os espaços por letras e monte essas equações, vocês vão ver que vai dar certo. 65 pessoas no K e L. Então aqui eu posso colocar 65. De novo, como ele fala em apenas 2, eu vou buscar esses espaços. Lá no começo, vou agora para esse pedacinho aqui, ó. Ele fala dentre as pessoas que lerem apenas um desses livros, ou seja, eu vou chamar isso aqui de C, D e E. É um deles aqui. Olha aí de novo. Sabe-se que 116 leram o livro K ou o livro L. K é o D, L é o E. Então, D mais E é igual a 116. 116. E 55 leram o livro J. De novo, como ele fala em apenas um desses livros, eu vou direto nesse ponto. Acabou. Acabaram as minhas informações. 2 coisas são importantes aqui para a gente. Primeiro, ele diz que essas 427 pessoas leram pelo menos um desses livros. Ou seja, eu não tenho ninguém aqui do lado de fora. 0. E está me faltando essa partezinha aqui que eu vou chamar de C, que eu ainda não sei quanto é. Tudo bem? Eu sei que A mais B é 124, D mais E 116. Sei, né, coloquei para aqueles valores que eu não tenho letras e sei também que se eu somar todo mundo, A mais B, mais C mais D, mais E, mais 55, mais 65, ou seja, a soma de todos os elementos desse conjunto tem que dar o meu conjunto universo. E é aqui que fica a beleza da minha questão.
Pessoal, quanto é A mais B? 124. Quanto é, perdão, D mais E? D mais E, 116. Eu vou descobrir o valor de C. O C está aí, é minha incógnita, eu descubro o meu valor de C. Vai ficar C mais 124, 116, 55 mais 65 dá 120. Mais 120. Então, 124, 116, 120. 10 vai 1, 6, 360. Isso vai ser 427. C mais 360 é 427. Logo, o C é 427 menos 360. Vai me dar 67. Eu vou trocar aqui, tirar o meu C e colocar 67. Os valores de B, A e B eu não sei, nem o D e o E. Eu só sei que ambos têm essa soma desses valores, mas não vou precisar. E aí também que está a beleza da nossa questão. Ele me pede a diferença do número de pessoas que lerem o livro J. Então, quem é que lê o livro J? Todo mundo que está aqui dentro. Quem é que está aqui dentro? 55, 67 e o A mais B. Eu não sei quanto é A, eu não sei quanto é B, mas eu sei que somados os dois vai dar 124. 124, 67, 55. Dá 11, 16 vai 1, 9 e 5, 14 vai 1, 246. E o número de pessoas que não leram esse livro. Ou seja, se você isolar esse espaço que eu acabei de pontilhar, digamos assim, sobrou quem? D, 65 e E. 65 mais, mesma ideia. Eu não sei quanto é D nem quanto é E, mas eu sei que a soma deles dois vai dar 116. 116, 65, 11 vai 1, 8, 181. Vou botar até aqui assim, porque ele está pedindo a diferença deles. 5, 65, gabarito da nossa questão, letra B. Outra questão muito bem elaborada pela nossa banca. Bora! Última questão desse primeiro grupo, dessa primeira parte da nossa prova. Essa questão é a cara da VUNESP. Se você vai fazer alguma prova da VUNESP, entenda essa ideia, porque é muito cobrado esse tipo de questão. Vem para cá. Considere as afirmações e respectivo valor lógico de cada uma delas. Então eu vou, até para ser mais rápido, vou transformar cada um deles aqui na parte simbólica. Recomendo isso a fazer, mesmo que você perca um tempinho, mas eu acho importante você fazer isso, porque você esquece um pouco o texto. Você tem um se então, você tem um ou, você tem um ou, você tem um se então. Cuidado com os não, tá? Então eu tenho se então, ou, se então. Antônio canta bem, negação de Bruna atriz. Isso aqui tem que ser verdadeiro. Carlos dançarino, negação de Bruna atriz. Isso aqui tem que ser falso. Daniela organiza tudo, Antônio canta bem. Isso aqui tem que ser verdadeiro. Negação de Fernando trouxe almoço. Negação de Daniela organiza tudo. Isso tem que ser verdadeiro. Pronto. Olha a ideia que você precisa ter agora. Primeiro, você tem que ter sempre em mente a velha e boa Best Friend Forever, tabela verdade. E aí vai no seu cucuruto. Veja, se você olhar a tabela verdade do se então, quando é que o se então vai ser verdadeiro? Você tem 3 ocasiões. Você tem 3 situações na tabela verdade em que o se então vai ser verdadeiro. Você não vai utilizá-los agora. Depois você vai utilizar para o ou. O ou, quantas situações você tem que ver que eles são verdadeiras? 3 também, PH. Porém, para o falso, só tem um. No ou, se a disjunção é falsa, é porque ambas as partes são falsas. Pronto. Por que isso é tão importante? Porque é por aqui que você vai começar. Como você sabe que no ou só existe uma maneira dela ser falsa, você já pode deduzir automaticamente o valor disso. Quando é que o ou vai ser falso? Quando ambas as proposições forem falsas. Ou seja, o CD vai ser falso. Logo, negação de CD é verdadeiro. Deixa anotadinho aí.
negação de BA é falso, ou seja, o BA é verdadeiro. Já descobri o valor desses dois e ela continua sendo falsa, com CD falso, negação de BA falso. A partir daí, eu digo que nós temos uma técnica chamada puxa-cordinha. Qual é a ideia? Você vai procurar uma proposição que tem um desses dois. Uma dessas duas proposições eu tenho A1. A1 tem negação de BA. É para lá que eu vou. Puxa a cordinha e vai para lá. Eu penso assim, o BA é falso. Já sabemos, está aqui escrito BA falso. Então eu vou pensar da seguinte forma. Eu quero saber o valor de ACB da minha condicional, sabendo que a segunda parte é falsa e pelo que a questão me disse, essa proposição tem que ser verdadeira. Já aplico então tabela verdade da condicional, isso aqui tem que ser falso. Obrigatoriamente, ou seja, ACB é falso, logo negação de ACB é verdadeiro. Puxa a cordinha, aonde é que eu tenho ACB? Eu venho para cá agora no meu item 3, está aqui. O ACB é, perdão, eu acho que eu esqueci alguma coisinha aqui. Não, tá certo. Antônio, tá certo. Antônio Canta também é falso. Perfeito, Antônio Canta bem falso. Mesmo estudo. Eu não sei o valor de DOT, mas eu sei que é um OU. Eu sei que a segunda parte é falsa e que, pelo que a questão me disse, essa proposição tem que ser verdadeira. Obriga a primeira parte a ser verdadeira. Só deixar anotadinho aqui. Aqui tem que ser falso e aqui tem que ser verdadeiro. Ou seja, o DOT tem que ser verdadeiro. Negação de DOT, falso. Ok? Puxa a cordinha. Cheguei no DOT, cheguei no meu último item que é falso. Perdão, que é o 4. Se o DOT é verdadeiro, negação de DOT falso, o mesmo estudo. Eu não tenho a primeira parte, eu sei que é uma condicional, que a segunda parte é falsa e que a informação da questão é que essa proposição é verdadeira. Valor lógico dessa parte, falso. Negação de FAT é falso, logo FAT é verdadeiro. Acabou-se. Você encontrou exatamente o que a questão te pediu, dessa forma, com esses valores lógicos. O que é que você vai fazer? Pegar esses valores lógicos e substituir nas proposições das alternativas. Fernando trouxe almoço? Verdadeiro. Ou Antônio canta bem. Antônio canta bem, falso. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro já é o gabarito da nossa questão. Pode olhar que todos os outros, vocês podem fazer esse teste, vão dar proposições falsas. Pode testar aí sem problema que vai dar todo mundo falso. Tá certo? Então, essa é a ideia que a gente precisa... Eita, não estou conseguindo riscar direito essa daqui, não? Então, bora para cá. Exatamente, agora ficou bonitinho pra gente. Tudo bem? Pode testar que você vai ver que todas elas vão dar falsas na análise da tabela verdade. Meu povo, finalizamos por aqui a nossa primeira parte na nossa prova do líder. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e perguntas, vocês sabem onde me encontrar. No meu e-mail, no meu blog, no meu Instagram, aqui mesmo no comentário dos vídeos do meu canal do YouTube. E a gente volta daqui a pouco com a segunda parte dessa prova. Até a próxima. Beijo no papai e na mamãe.